Começando. 14 de outubro de 2017, começando o primeiro quadro meu, Jonathan, Joe e do Luciano Alves, de pertinho. De pertinho, porque a gente está num sofá aqui meio limitado e as nossas possibilidades de câmeras também não são grandes. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Jonathan Matos. Boa tarde para quem nos assiste. Essa mesma semana, a gente vai falar agora, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Luciano, o projeto de lei complementar 36313, que reza sobre impostos sobre heranças. Tá, não está valendo ainda, né? Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Exatamente, Luciano. Agora vai para o plenário da Câmara. Segue. E depois tem que passar pelo Senado ainda, né? E segue. E segue uma discussão interessante que é do imposto sobre herança. Isso atinge daqui a pouco a população inteira e traz à tona uma questão mesmo da discussão do direito de propriedade até, né? Acusam muito algumas políticas no Brasil de serem políticas de influência comunista, socialista, ainda mais quando se fala em taxação de grandes fortunas, quando se fala, enfim, né, em buscar democratizar o patrimônio. Só que o pessoal se esquece que em países de tradição extremamente capitalistas, as alíquotas de transmissão de herança chegam aí uma média de 35%, não é, Jonathan? E para quem quer entender melhor isso, eu tenho números aqui. Na verdade, o que se quer hoje no Brasil, vamos começar com o que se tem hoje no Brasil. Se tem previsto desde a Constituição de 88 essa cobrança de imposto sobre herança. Ela é parcialmente regulamentada por leis anteriores que permitem que os estados, na verdade, deixam a cargo dos estados a cobrança desse imposto, e cada estado tem uma lei específica e mais detalhada sobre isso. Então tem estados que permite uma cobrança de até 8% do valor total, do valor líquido da herança, Luciano. O que se cobra hoje no Brasil, na prática, numa média, é 3,5%. Parece que só 3 estados no Brasil é que atingem esses 8%. Se não me engano, Luciano, Santa Catarina, a Bahia, deixa eu ver aqui, cara, eu tinha anotado, Ceará, Bahia e Santa Catarina são os únicos 3 estados do Brasil que chegam aos 8%. O que se pretende agora com esse projeto de lei é que se cobre no mínimo esses 8% e que talvez se chegue a 20%, sendo que, como tu falou, países avançados, a gente poderia colocar aqui, de primeiro mundo, como preferir chamar, como a Suíça. A Suíça cobra 25% sobre esse imposto sobre herança. Os Estados Unidos, 29%, e a Inglaterra, 40%. Luciano. 40%. Só que tem uma questão que me preocupa nessa discussão, Joe, que são as pequenas heranças. Será que esse projeto vai levar a uma cobrança de uma alíquota maior ali, né? Parece que querem fechar em 8% e vão cobrar de qualquer patrimônio, de uma pequena herança, por exemplo, de um herdeiro de um pequeno terreno urbano ali de 12 por 30. E como é que vai ficar essa questão, a gente ainda não sabe, não é? Como eu te coloquei antes, né, cara, existe uma lei federal que diz ali que tu deve cobrar no mínimo, cada estado deveria cobrar até 8% hoje. A maioria cobra menos do que isso, e esse projeto de lei quer que se cobre no mínimo os 8%. E na verdade me parece que cada estado hoje tem uma legislação específica sobre isso. E aí eu não sei te dizer agora, cara, a gente até tem que pesquisar, vai falar aqui mais adiante provavelmente sobre isso, para ver como é que funciona para quem, a partir de qual valor de herança se cobra essa alíquota, como é que isso funciona, se existe um regime progressivo de cobrança. Pois é, eu estou preocupado como o povo vai receber uma discussão desse tipo, né, buscando aumento de impostos, quando na verdade a gente tem que discutir e não é discutido o corte dos privilégios dos políticos e da alta burguesia do país. Exatamente, cara. E quanto a essa questão de privilégios aí, talvez se nós vivêssemos num país que tivesse uma carga tributária mais justa, ou uma carga tributária sobre quem ganha mais,
como ocorre, por exemplo, Noruega, Suécia, algumas nações que já têm uma carga tributária grande sobre quem ganha mais, elas nem têm esse imposto de cobrado sobre herança, porque o imposto já existe, tu já paga bastante, quem ganha mais paga mais. Não é o caso do imposto brasileiro, que é um imposto extremamente regressivo, que acaba onerando sobre o consumo, ou seja, quem ganha menos acaba pagando mais imposto. É injusto, né? Não tem uma progressividade no Brasil no sentido de cobrar mais imposto de quem ganha mais, né? Quando se fala em taxação das grandes fortunas, eu já vi professor de direito perguntar, mas o que é grande fortuna? Bom, se ela ou ele não sabe o que é grande fortuna, a gente pode dizer o que é grande pobreza nesse país, né? E a gente está aí, Luciano, para deixar o pessoal um pouco melhor informado, até porque a gente sabe que assuntos muito relevantes como esse, que, por exemplo, podem levar à arrecadação de... Hoje se arrecada com esse imposto sobre herança, uma média de 4 bilhões, pode levar isso aí para em torno de 20 bilhões, o que é muito relevante para o orçamento nacional. O que pode ser, por exemplo, o orçamento anual da educação hoje está em torno de 120 bilhões. Seria muito relevante ele ser 140 bilhões se esse recurso do imposto sobre fortunas fosse para isso, ou fosse para a saúde. Enfim, é um imposto que um valor bastante significativo que pode afetar a vida de muita gente, e o cidadão brasileiro tem que ficar ligado. A gente está tentando trazer aqui isso para ficar um pouco mais esmiuçado. E para falar um pouco disso, na verdade, porque tão pouco sequer, parece haver tão pouco interesse que isso seja aprovado, como o Luciano falou, isso está recém na Comissão de Constituição e Justiça, não sei por quantas comissões mais isso vai ter que passar, né, Luciano? E há tão pouco interesse dos grandes grupos econômicos e das grandes redes de TV que isso seja aprovado, que provavelmente a maior parte das pessoas que vão estar vendo esse vídeo aqui não ouviram isso em outro lugar ainda essa semana. Não, a mídia está mais interessada na fofoca da corrupção geral da política, que todo mundo já está cansado de saber, do que discutir esses temas que realmente interessam para a economia popular. Mas enfim, assim, para resumir, só me preocupa que essa discussão de imposto sobre a herança não venha a penalizar ainda mais quem mais paga imposto nesse país, que é o trabalhador, o pequeno consumidor. E a gente está ligado de pertinho e volta com esse assunto mais adiante.